Adolescentes, problema ou solução? Eu sei que muitas pessoas falam que os adolescentes são um problema, que os adolescentes dão dor de cabeça, que não tem paciência para adolescente. Mas a primeira pergunta é: você não foi adolescente? E assim, o tempo que você viveu de qualquer forma foi um tempo diferente, mas convenhamos, a fase da adolescência não é uma fase fácil para qualquer pessoa, tá? Mas de qualquer forma, o que eu venho trazer aqui é uma palavra à luz da Bíblia, uma palavra de reflexão para a gente poder pensar um pouco melhor que as gerações que estão aí, os jovens adultos e os adolescentes que estão vindo pós os jovens adultos, estão passando por sérios problemas. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre um pouco a nossa percepção do que a gente pode fazer, sabe? E eu começo falando para vocês bem assim, ó. Adolescentes não são um problema a resolver, mas pessoas em construção sedentas de presença, verdade e esperança. Sejam referências para eles. Coerência entre fé e vida fala mais alto que discursos. Então, o que resumidamente essa frase aqui que eu li quer dizer? Seja o que você fala, não só fale. Essa história de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, já caiu por terra há muito tempo, sabe? E aí, a Bíblia vem trazer em 1 Timóteo 4,12, bem assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no respeito, no espírito, na fé e na pureza. Então, gente, sejamos exemplos. Mas para nós sermos exemplos, nós precisamos viver. Nós precisamos ser. Ninguém é perfeito, mas quanto mais você é coerente com o que você fala, com o que você ensina, naturalmente o seu adolescente ou os adolescentes que estão ao seu redor serão. E eu tenho um exemplo, e eu posso dizer aqui com muito felicidade, muito orgulho, que a minha noiva é exemplo disso. Ela dá aula para adolescentes e os adolescentes veem nela um espelho, veem nela esperança, veem nela coerência. Ela é só um exemplo do que eu estou falando, que não adianta você pregar por aí: eu sou cristão, eu sou uma pessoa que respeito as pessoas, que eu busco amar as pessoas como a mim mesmo, se eles não veem isso no dia a dia. Se eles não veem quando alguém vai lá olhar nas suas redes sociais o que você está falando, no dia a dia, na convivência, as pessoas não veem isso, as pessoas não veem você sendo educado, as pessoas não veem você tendo compaixão, as pessoas não veem você tendo paciência. Os pais, o relacionamento de vocês em casa é o reflexo. Eles vão agir de acordo com o que eles veem. Eles vão ou ter aversão a alguns comportamentos, ou eles terão prazer em buscar ser parecido com vocês a partir do que vocês fazem. E a gente continua. Ofereçam escuta paciente. O que a gente quer dizer com isso? 5 minutos de atenção plena valem mais que 50 conselhos apressados. Estabeleçam limites com afeto. Disciplina e encorajamento caminham juntos. Então vamos lá. 5 minutos. Se você para ouvir o adolescente por 5 minutos, por 10 minutos, ouve. É como uma criança. Para ouvir, dê sua plena atenção. Por que há tanta dificuldade em dar atenção para o adolescente? Porque nós estamos vivendo num mundo que a dificuldade de os adultos darem atenção para os próprios adultos plenamente. Alguns relacionamentos estão ruindo por causa disso, por falta de comunicação e atenção. Então dê atenção, pare
Não importa o que ele está falando, mas veja ele como um ser humano que você respeita. Então, deixa ele trazer a demanda dele ou dela, e a partir dessa demanda, você orienta, você conversa, você diz o que é necessário. Eu não estou falando que é fácil, mas é um processo que ele precisa ser natural. Isso precisa fazer parte de você, porque eles irão te ouvir, eles irão te respeitar, eles te verão como um exemplo natural que eles querem ser. Seja um homem de sabedoria, seja uma mulher de sabedoria, seja um homem forte, seja uma mulher forte e etc. E outra, estabeleçam os limites com afeto, disciplina e encorajamento. O que eu quero dizer? Às vezes o adolescente dá trabalho, pode dar um certo trabalho. Às vezes ele está te testando, às vezes ele está te testando. Às vezes você vai perder um pouco da paciência por causa do estresse, vai, mas busca a Deus. Peça a Deus que te dê sabedoria. Peça a Deus que te ajude nesse processo. Não é fácil, não tenta fazer sozinho. A gente está falando aqui da palavra do Senhor. Então não tenta fazer sozinho. Se está muito difícil, se a semana está estressante, cara, mulher, isso é igual ao seu relacionamento com o seu cônjuge. Se está difícil, peça sabedoria para Deus. Se está difícil entender, se está difícil passar por uma determinada situação, se está difícil compreender, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te orientar. Ora pela pessoa, ora pelo adolescente, ora pelos adolescentes, porque eles precisam, eles estão abertos a receberem a palavra e às vezes eles estão ficando cauterizados porque o mundo só fala mal deles. E eu não estou generalizando, gente. Mas muitas pessoas só falam mal, só reclamam, quer que o adolescente seja perfeito. Mas vamos lá, eles precisam de ajuda, eles precisam de instrução, eles precisam serem vistos como pessoas que sabem raciocinar, mas precisam de uma orientação, precisam de alguém que ouça eles e que entregue uma palavra edificante. Mas para você fazer isso, você precisa ser uma pessoa edificante, você precisa ser uma pessoa que busca se melhorar naturalmente. E mais ainda, você busca em Deus, você busca ajuda em Deus. E a gente ainda não acabou, porque depois dessa frase que eu falei para vocês, em Efésios 6:4 diz bem assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Em seguida, a gente também tem em Colossenses 3:21, vós, pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. O que a gente quer dizer aqui? E vamos com calma sobre a interpretação, gente. O que eu quero trazer para vocês aqui é de uma forma muito simples. Ensine seus filhos com amor. Isso não quer dizer que você em algum momento não será enérgico, que você não terá que falar firme, mas peça a Deus sabedoria. Desenvolva a sabedoria de qual é o momento de fazer isso. Não adianta a todo momento você brigar, você gritar, você falar alto. Suas palavras têm poder, lembre disso. A palavra do Senhor diz que quando declaramos, a nossa palavra tem poder. Então, cuidado como você está corrigindo o seu filho, porque às vezes você está falando palavras duras que vai machucar ele, e em vez de incentivar, vai desanimar. Então, é sobre ter sabedoria, é sobre entender qual que é o momento de entregar uma palavra mais dura, de entregar uma palavra de encorajamento que busque fazer com que ele cresça, e não com que faça com que ele diminua. Quando ele errar, corrija ele, mas corrija no secreto. Vá conversar com ele, vá explicar para ele o porquê que aquilo não é certo, porquê que aquilo não foi legal e a seriedade de cada coisa de acordo com a sua gravidade. Não adianta você brigar com ele, vou dar um exemplo, você brigar com ele porque ele deixou o copo sujo na mesa pela 5ª vez e você brigar e gritar e, cara, é um copo. Eu sei, gente, que é estressante às vezes, mas tenha sabedoria. É diferente de ele beber. Ofereceram uma bebida para ele e ele experimentou a bebida alcoólica. E aí você vai ter uma conversa mais séria. Enfim, gente, são exemplos. Trate a disciplina
Trate a correção de acordo com a gravidade, mas tragam explicação. Sejam exemplos naturais. Se você quer que seu filho seja uma pessoa estudiosa com conhecimento, você é essa pessoa. E aí, a gente está falando assim no que é possível, gente. Então, assim, seja o melhor exemplo que você puder. Seja em trabalho, seja em compreensão, seja em ouvi-lo. Ouçam os adolescentes, isso não serve só para os pais, isso serve para os adultos. Não adianta vocês quererem só reclamar das gerações que estão vindo. Parte dessas gerações que estão aí foram construídas pelos adultos. E as pessoas continuam só batendo, só reclamando, só falando mal. Gente, tenham mais compaixão. E volto a dizer, eu não estou falando que é fácil, mas tenham compaixão, tenham um pouco mais de paciência. Mas aonde que isso começa? Nos relacionamentos. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas para se relacionar melhor com os jovens. E o nosso relacionamento começa aonde? Com Deus. Quanto mais nós aprendemos a nos relacionar com Deus, Deus dá a oportunidade de nós nos relacionarmos melhor com os adolescentes. E para a gente fechar, porque já está ficando longo esse vídeo, ensine o caminho diariamente, no carro, à mesa, antes de dormir. A repetição amorosa forma o coração. E aí a gente vai lá em Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ensina naturalmente, dia após dia. O que mais você falar que está no seu coração, se você durante o seu dia fala sobre Deus, se você durante o seu dia, você dá um glória a Deus, você dá um amém, você fica feliz por outras pessoas, você mostra através das suas ações sobre a palavra de Deus, que ela está habitando em você, o que você está fazendo, está refletindo naturalmente na sua busca em oração, na sua busca em leitura, na sua vivência diária do dia a dia, você se torna exemplo. Naturalmente você se torna exemplo. E naturalmente você vai estar ensinando. Um bom dia, orando ao levantar, à mesa antes de comer, antes de dormir. Busque trazer a palavra do Senhor de forma constante, mas lembrando, não é só falar, não é só ditar a palavra, mas vivê-la, ser um exemplo natural. E não é fingir que você seja, mostre o que você já é, mas também mostre o que você está buscando, mostre os processos. E voltamos ao início. Ouça com atenção. Quanto mais nós trabalharmos como ouvir e ouvir com atenção, melhor o relacionamento com eles será. Só que você também precisa ser isso na frente deles. Você precisa ser essa pessoa que ouve, que dá atenção, que busca entregar uma palavra edificante, que fala sobre coisas edificantes, porque eles precisam de referência. E nós, adultos, precisamos nos melhorarmos, porque naturalmente nós nos melhorando, nós seremos exemplos para eles. Nós daremos naturalmente a oportunidade de eles perguntarem, de eles buscarem solução com pessoas que estão com a cabeça no lugar, com pessoas que estão com o coração em Deus. E assim naturalmente a gente constrói uma geração que está vindo com muito mais capacidade, muito mais na presença de Deus e se desenvolvendo as suas experiências, buscando a sua força em Deus. E em pessoas, seus pais, seus amigos, selecionando melhor os seus amigos para serem amigos que buscam o mesmo caminho, que estão buscando ser, tá? E é isso, galera. Fechamos mais um vídeo. Infelizmente ficou um pouquinho intenso, mas a paz do Senhor e fiquem com Deus.